Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com os conceitos com o equilíbrio de complexação, hoje eu vou falar para vocês rapidamente sobre DTA, a constante de formação de complexos com DTA e também um pouco do conceito de tampão metálico. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscrevam no canal se não for inscrito ainda, deixem um like no vídeo para não esquecer depois. Ative a notificação para receber futuros envios. Isso é muito importante e ajuda o canal a continuar crescendo. Siga também o canal na rede social, Facebook, Instagram, Blue Sky e Threads. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de manter contato também. Lembrando, pessoal, o botão hypar do canal já está ativo. Então, depois de dar um like, se você puder dar o hype no vídeo, dar aqueles pontinhos, isso também melhora a performance do vídeo na plataforma e isso também divulga melhor o canal. Tudo bem? Agora sim, vamos para a aula. Antes de continuar, pessoal, um recado. Mais de 80% do tempo de visualização do canal é feito por pessoas não inscritas, ou seja, pessoas que veem o vídeo e não se inscrevem. E isso, pessoal, para um canal pequeno igual o meu, é muito prejudicial. Então, pessoal, está vendo o vídeo e não está inscrito? Considere se inscrever. Isso melhora a visualização do canal para a plataforma e pode divulgar mais, melhorando o número do canal. Assim eu posso fazer material com mais qualidade. Até hoje, pessoal, o canal não se paga. Bem, todo investimento que eu fiz no meu bolso, então eu não vivo do canal, não tenho nem pretensão. Mas o canal praticamente é eu dando aula de graça para vocês. Então, pessoal, uma forma de me recompensar pelo canal, pela aula, é deixando o like e a inscrição. Agora sim, vamos para a aula. Pessoal, relembrando que complexos são reações ácido-base, onde nosso ácido de Lewis é o íon metálico, um íon qualquer, e a nossa base de Lewis nós chamamos de ligante. Então ele vai ter um par de elétrons, né, que vai se ligar aos orbitais do íon metálico, orbitais vazios ligantes, e vai formar um complexo que nós chamamos, né, tipo metal ligante. Tudo bem, pessoal? Já vimos também a constante de formação parcial e global, né, que chamamos de beta, né, que é a composição de todas as equações individuais, as constantes no caso, né, das formações individuais, quando forma mais de uma complexação metal ligante. E também nós estudamos, né, que acontece com várias espécies de formação de complexos, né, como por exemplo, na última aula a gente viu o cobre e as suas espécies de complexos de amina. Tudo bem, pessoal? Aminocomplexos. Hoje vamos falar do EDTA, que é esse carinha aqui, essa molécula aqui. E vamos entender primeiro por que chama EDTA. Então, pessoal, o nome vem da composição de etileno, né, que tem aqui 2 carbonos, né? Diamino, ou seja, 2 grupos amina, né? Que é esse daqui. E tetracético, por quê? Temos aqui um ácido acético, né? Tá vendo? Um carbono, 2 carbonos, né? Então tem um ácido acético aqui, outro ácido acético aqui, outro ácido acético aqui e outro ácido acético aqui. Então, etileno, diamim, tetracético. Bem, então, é o acrônimo EDTA, sigla EDTA no caso. Tá? Por curiosidade, pessoal, esse aqui é o nome em inglês, de acordo com a EUPAC, e o nome em português. Tudo bem, pessoal? Então, essa nomenclatura oficial, de acordo com a EUPAC em inglês e português, nós chamamos sempre de EDTA. Só que a EDTA, pessoal, ele é um ácido, mas como eu falei, precisa ser uma base de Lewis, tem que ter par de elétron. O EDTA, no caso, é um ligante com 6 pares de elétron. Então, um em cada nitrogênio do grupo amina, mais um em cada acetato quando perde os prótons. Tudo bem, pessoal? Então, ele é um ligante hexadentado. Então, praticamente, pessoal, ele vai abraçar o íon metálico
nas suas interações. Dessa forma aqui, isso aqui é mais ou menos uma representação de um complexo de EDTA com um íon metálico qualquer. Tudo bem, pessoal? Então, tá vendo o par de elétrons de nitrogênio aqui, depois cada acetato. Imagina assim, pessoal. Os nitrogênios vêm num plano e os acetatos vão fechando em volta, abraçando o íon, como se fosse praticamente um polvo, tá? Segurando alguma coisa, tá? Então, vem o nitrogênio, fecha no plano, depois os grupos acetatos vão fechando assim, então abraçam o complexo, né, o metal, com seus 6 ligantes. Tudo bem? Então, normalmente, os complexos vão ser dessa geometria aqui, octaédrica, né, com os 6 ligantes envolvendo o íon metálico. Pessoal, mas eu falei, né, o EDTA é esse cara aqui, né, o ácido etileno diamina tetracético. Mas o que complexa mesmo é o ânion, totalmente desprotonado. Para facilitar e não ficar toda vez colocando essa molécula gigantesca, por por convenção, nós costumamos chamar o ácido totalmente protonado de H4Y e o ânion edetato de Y4-. E obviamente, pessoal, tem o H3Y-, H2Y2- e o HY3- também, tá, pessoal? Ele é um ácido poliprótico, mas eu vou falar mais disso no próximo vídeo. Bem, lembrando, pessoal, não é o ítrio, tá? Eu já vi aluno achar que esse H4Y seria tipo um tetrahidreto de ítrio, então calcular a massa molar, pegou lá o ítrio na tabela periódica, 89, se não me engano, mais 4 hidrogênios, 90, 91, 92, 93, e calculou a massa molar como 93, tá, pessoal? Não. O Y é uma representação, uma convenção, para não ter que colocar toda vez aquela molécula gigante do íon edetato. Tudo bem? Mas, pessoal, como é uma reação em equilíbrio, eu vou ter aqui meu íon, vou colocar um íon metálico genérico qualquer, de qualquer carga, tá? Reagindo com o ânion edetato, então eles são aquosos, né? Vai formar um complexo, né? Metal EDTA. Normalmente carga negativa, tá, pessoal? Então, como é uma reação em equilíbrio, tem uma constante de equilíbrio. Nós vamos chamar simplesmente de constante de formação MY, tá? De metal EDTA, que é produto também é aquoso, né? Esqueci do índice aqui, dividido pela concentração dos reagentes. Certo, pessoal? Então, e sempre vai ser reação 1 para 1, então não vai ter beta. Posso falar que é beta 1, basicamente, porque vai ser sempre toda essa estequiometria DTA e o metálico vai ser 1 para 1. Tudo bem, pessoal? Então, agora os betas não vão fazer sentido por enquanto. Futuramente a gente vai ver daqui 2 aulas quando vai ter competição de ligantes. Tudo bem, pessoal? Então, praticamente todo o íon metálico complexo DTA. Quais íons metálicos complexos são com EDTA? Provavelmente toda essa região aqui, dos metais de transição, né? Os metais do grupo 2, né, os famosos alcalinos terrosos, eu nunca vi com berílio, mas magnésio, cálcio, estrôncio, bário, eu já encontrei constante formação deles. E quase todos os elementos aqui, principalmente da primeira linha da tabela periódica,
alguns da segunda aqui dos metais de transição. Também já viu alguma coisa de ouro, de mercúrio. Então, todos esses elementos aqui, os seus íons metálicos, na verdade, vão complexar com o EDTA, o íon agindo como um ácido de Lewis e o EDTA como base de Lewis. Além disso, também tem o alumínio, o estânio e o chumbo. Esses são elementos que eu já vi alguma coisa de complexação com EDTA. Tudo bem? Mas vai ver que no fim é bem restrito o número de aplicações analíticas. Tudo bem? Aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, alguns exemplos da constante de formação. Veja que elas são muito altas, a maioria. Olha, do vanádio 3+, do ferro 3+, são as mais altas, né? Está no ordem de 10 a 25. Tório 4, mercúrio 2, ó, cobre 2, depois eu diminuo um pouquinho, ó. Níquel já está 10-18, chumbo 10-18, ó, zinco, cádmio, cobalto, alumínio 10-16. O ferro 2, olha que diferente do ferro 2 para o ferro 3. Muda bastante, né? Vai para 10-14, manganês 10-13, cálcio 10-10, magnésio 10-8, estronço também, bário e prata na ordem 10-7. Ou seja, vai sempre tender a deslocar no sentido dos produtos, ou seja, é muito estável o complexo, então eu vou tender a formar mais complexo que ter os elementos livres e o edetato livre no equilíbrio, tá? Vai tender sempre a deslocar pelo princípio de Chatelier no sentido dos produtos, tá? Esqueci que a câmera inverte, tá, pessoal? Desculpa. Como curiosidade, pessoal, queria apresentar para vocês o CDTA, que é o cicloquizil diamine tetracético, né? Então, cicloquizil, né? Tem um ciclo de 6 carbonos aqui, um hexano, diamino tetracético. Ele é muito parecido com o EDTA, tudo bem? E tem praticamente a mesma função. Eu não conheço nenhuma determinação que use o CDTA como o titulante, por exemplo, tá, pessoal? Eu conheço uma única aplicação que é a determinação de fluoreto por eletrodo de íon seletivo. A gente adiciona o CDTA em uma solução que é tamponante e de ajuste de força iônica, né? A gente sabe. Essa solução tem cloreto de sódio, citrato de sódio e CDTA. E a função do CDTA é complexar principalmente alumínio e ferro 3, que são íons que complexam também muito com alumínio. Então, o CDTA complexa esses elementos, esses íons, deixando mais fluoreto livre para fazer, né, a determinação através do eletrodo de íon seletivo. Tudo bem, pessoal? Então, essa é uma curiosidade, pessoal. Outro ligante polidentado. Tá? Como eu falei, não conheço determinação que usa CDTA como determinante, como titulante. Tá? Então, é uma curiosidade. Outro ligante polidentado que eu queria apresentar para vocês, pessoal, é o DTPA, né? Agora é o dietileno, né? Então, 2 carbonos aqui, 2 carbonos aqui, então dietileno, tetramino, né? 1, 2, 3 grupos amina, e pentacético, 1, 2, 3, 4, 5. Bem, pessoal, ele é um ligante octadentado agora, né? São 3 pares de elétron, 3 pares de elétron aqui no nitrogênio, mas quando perde o próton, né? 1, 2, 3, 4, 5 do acetato, formando um total de 8. Também, pessoal, não conheço uma aplicação analítica para ele, né? Por exemplo, uma titulação usando ele, não conheço, nunca vi. O que eu li sobre ele é que ele é usado para complexar metais, provavelmente em solo, né? Manter a concentração do metal livre baixa, né? Porque ele é um ligante provavelmente mais forte, né? São 8 pontos de ligação. Então, provavelmente ele é muito mais forte que até mesmo o próprio EDTA, que vai entrar no último assunto que eu quero tratar com vocês aqui, que é o conceito de tampão metálico, tá, pessoal? Então, imagine que eu tenho uma reação de um metal qualquer, reagindo, por exemplo, com o EDTA, mas poderia ser o CDTA ou o DTPA também, tá, pessoal? Formando um
complexo, né, numa reação em equilíbrio. Tá, pessoal? Então, pessoal, imagina uma situação muito parecida com o ácido base. Lembra? No ácido base, né, eu tinha equilíbrio do ácido associado e dissociado. Eu colocava o H-, eu diminuía a concentração de H+, eu deslocava a reação em sentido da dissociação. Agora, se eu punha mais H+, eu deslocava para o sentido da espécie associada, a forma molecular do ácido. É muito parecido aqui a reação do tampão metálico, inclusive o termo em inglês também é metallic buffer. Bem, pessoal, imagina então tem esse equilíbrio, né, controlando. Eu preciso controlar a minha concentração de algum íon metálico. Eu adiciono o complexo metal EDTA. Então, libera um pouquinho. Esse pouquinho de metálico é usado, por exemplo, uma reação, alguma coisa. Eu vou lentamente liberando mais do íon. E pelo contrário, né, se eu tenho excesso de EDTA, eu coloco mais do meu íon metálico, eu desloco o equilíbrio para a formação, né? Então, se eu abaixo... Deixa eu mudar de cor, vai. Se eu diminuo a concentração do meu íon livre, eu desloco o equilíbrio no sentido dos reagentes. Se, em contrapartida, eu aumento a concentração do meu íon livre, para manter o equilíbrio, eu desloco para o produto, né? Agora da forma livre e a forma complexada. Tudo bem, pessoal? Então, principalmente o exemplo que eu não conheço um exemplo prático disso, vou ser sincero, mas algum processo que você precise controlar a construção de ferro, por exemplo, ter uma liberação controlada de ferro para a tua reação, uma forma é utilizar, por exemplo, o edetato de ferro, o complexo ferro EDTA. Então, eu dissolvo em água, um pouquinho já fica de ferro livre, né, pela constante de equilíbrio. Conforme eu vou consumindo esse ferro para outra forma, o complexo ferro EDTA vai soltando. Se por um outro lado, por exemplo, eu quero diminuir a concentração de um íon livre, por exemplo, um contaminante metálico, eu jogo um complexante forte e acabo deixando mais na forma associada. Tudo bem, pessoal? Então, muito parecido com o conceito de ácido base, o tampão, mas agora pensando num íon metálico livre. Tudo bem, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal e espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, ative as notificações. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valeu Demais está ativo. Você pode doar um valor a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Lembrando que isso é uma doação. Eu vi que o botão Hypar também está disponível para o canal. Então, pessoal, depois de dar um like no vídeo, se você está vendo no celular, também considere dar um hype no vídeo. Isso também melhora a divulgação do canal frente à plataforma. Outras pessoas podem também receber esse conteúdo. Siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando que eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de a gente manter contato. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários, eles estão abertos para isso, ou através da rede social, ou através do e-mail que é semduvidas@gmail.com. Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau.